Estudo do livro Dom da Mediunidade. Nós estamos estudando agora, estávamos estudando a exteriorização da sensibilidade e a desarticulação dos centros de força. Devem lembrar a aula passada, a semana passada, onde nós tivemos uma revisão de perispírito, centros de força, desarticulação dos centros, ectoplasma, etc., que faz com que o fenômeno anímico, com que aconteça o fenômeno anímico. Então nós vamos continuar hoje, a partir propriamente, o livro, o Dom da Mediunidade, faz duas classificações de mediunidade, tá? Então a doutora Marlene lá no livro, ela coloca os fenômenos anímicos, físicos e intelectuais, e os fenômenos espiríticos de efeitos físicos e intelectuais. Então nós temos duas mediunidades catalogadas no livro, que logicamente elas se desdobram em diversos tipos de mediunidade, tanto anímico como espirítico, mas a gente tem basicamente dois ramos no livro. Os fenômenos anímicos e os fenômenos espiríticos. E nós vamos começar a estudar os fenômenos anímicos, alguns exemplos de fenômenos anímicos, porque a gente precisa desses conceitos para a gente entender o dia a dia da mediunidade. Às vezes eu me pergunto, eu falo assim, a gente estuda certos temas dentro do espiritismo, lê diversos livros e deve trazer esse conhecimento para dentro do centro espírita, para a prática do nosso trabalho. Então esse estudo ele serve para o quê? Para a nossa prática, para a prática mediúnica. Porque muitas vezes eles estão acontecendo dentro da sala de desenvolvimento mediúnico e nós não estamos percebendo, porque nós não temos um contato. Então, não temos um contato com o livro, com o estudo. Então o estudo é importante por causa disso. É importante a gente ler e conhecer os fenômenos. Então a gente tem aí fenômenos anímicos. O termo animismo é empregado para designar uma categoria de fenômenos produzidos pela alma, ou seja, pelo espírito encarnado. Esse conceito a gente já tem. Nós já estamos trazendo já de umas 2 aulas para cá. A gente tem um caso clássico dentro da literatura espírita, que é, entre outros casos clássicos, mas esse ilustra bem o que é o animismo, que é o caso da senhora do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ela está sentada numa mesa. Eu estou repetindo porque vale para nossos conceitos, para a gente fundamentar alguns conceitos. Então, ela está sentada numa mesa de educação mediúnica, numa sala de trabalho mediúnico. O André Luiz está observando, e é muito importante essa observação do André Luiz, ele observar, porque ele observa do mundo espiritual para a Terra, e nós temos uma visão do mundo espiritual para a Terra, porque nós temos a nossa visão da Terra para a Terra. São poucas as pessoas que têm uma visão do mundo da Terra para o mundo espiritual, que têm alargado essa mediunidade. Mas nós estamos vendo o André Luiz explicar do mundo espiritual para a Terra, que é muito importante. E o André Luiz observa a senhora sentada, e ela está lá sentada, e ela começa a dar uma comunicação. Só que o André Luiz observa o quê? Que não existe espírito dando a comunicação. E aí o Aulus faz aquela frase célebre que está no livro, que traz o conceito do fenômeno anímico, que ele diz o que, o Aulus? Ele diz assim, o André Luiz pergunta para ele, não há espírito, pode ser mediunidade? E o Aulus responde prontamente, por que não? Como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Então aquela senhora, ela está se comunicando, o espírito dela está se comunicando, o próprio espírito dela, com a personalidade de uma outra existência, e ela coloca, e ela faz essa comunicação, ela dá essa comunicação através do próprio corpo dela, o que faz a gente entender que existe um fenômeno mediúnico, que é o anímico, fenômeno anímico, que pode ser, às vezes, levianamente, como eu já havia falado, por nós, catalogado como misticismo, porque desconhecemos o fenômeno anímico e faz com que a gente faça um julgamento precipitado, um julgamento errado
da pessoa que está trabalhando, pondo muitas vezes em risco até um trabalho mediúnico, colocando em risco todo um trabalho que é feito pelos espíritos, preparado pelos espíritos. E ela se comunica, e ela fala de perseguição, ela fala, enfim, de uma série de coisas, e o Aulus vai mostrando para o André Luiz ali o fenômeno anímico. É clássico porque a gente tem um fenômeno anímico e ele explica, e ele mostra que é um fenômeno produzido pelo espírito encarnado. A gente tem, no estudo dos fenômenos anímicos, 3 grandes nomes no estudo dos fenômenos, que são o Alexandre Aksakov, o Gustave Geley, até eu digitei errado ali, o nome dele é Gustave Geley, e o Ernesto Bosano, o italiano Ernesto Bosano. Então eles estudaram, eles têm publicações, existem alguns sites na internet que tem todo o trabalho deles, tem todos os livros deles, tanto do Aksakov, quanto do Geley, quanto do Bosano, os livros dele explicando toda essa questão dos fenômenos anímicos. Autores espíritas clássicos. É um site muito interessante que vale a pena a gente consultar. Autores espíritas clássicos, onde eles mostram todo o trabalho do Geley, do Bosano e do Aksakov, que foram espíritos, foram autores, foram cientistas que trouxeram esse conhecimento do espírito que exerce além dos limites do corpo. O que faz o meu próprio espírito além dos limites do corpo. A gente tem aí catalogado como fenômenos anímicos uma série deles, inclusive os mistos, como nós já havíamos falado, a doutora Marlene já havia falado aqui também. Nós temos a telepatia, o pressentimento, são fenômenos do espírito encarnado. Isso a gente tem que ter sempre em mente, é o fenômeno anímico. A telepatia, o pressentimento, o sonambulismo, a experiência fora do corpo, a bicorporeidade, a dupla vista, a comunicação, fala, escrita e etc., que também é feita para o comunicador, é um espírito encarnado. Ele fala, ele escreve, ele dá a comunicação dele, é o espírito encarnado que está dando a comunicação dele. E nós vamos estudando alguns desses fenômenos aí ao longo desse estudo de hoje. Então a gente tem o primeiro fenômeno aí, que catalogado lá, a telepatia, que é um fenômeno. O que é a telepatia, na verdade? A telepatia é a influência direta de uma mente sobre a outra, sem a intervenção dos meios normais e físicos. Há um emissor e um receptor. Ele manda um telepatema, que eles chamam, ele manda uma mensagem, há um emissor, eu sou o emissor, ele é o receptor, eu mando uma mensagem, o meu pensamento vai, esse pensamento vai até o receptor recebe esse pensamento, interpreta esse pensamento, e ele, muitas vezes ele pode responder, aí ele passa a ser o emissor, e eu passo a ser o receptor, quando eu recebo a resposta. Nem sempre acontece assim, obviamente. E nem sempre é um fenômeno assim, tão fácil, mas ele é profundamente estudado. A telepatia é profundamente estudada. E vale a pena a gente fazer. Existem casos de telepatia onde você manda mensagens de figuras, onde você manda mensagens de palavras, manda mensagens de frases, enfim, e é estudado. No ano de... A gente tem a telepatia como uma comunicação mente a mente, e a gente tem também no livro do Julian Ochorovics, ele é o autor do livro A Sugestão Mental, ele é filósofo e psicólogo, e ele escreveu um livro, A Sugestão Mental. Existe a telepatia também por sugestão mental, e ela é a telepatia também. Eu posso sugestionar uma pessoa com a minha mente, de mente para mente, sugestionar no caso aí, existe uma imposição, é uma imposição do meu pensamento sobre o pensamento do outro, e ele que também sugere uma telepatia. Embora ela seja sugestão, a sugestão mental tenha
essa função de imposição, ela funciona também como telepatia. A gente tem no ano de 1932, em Moscou, o Leonid Vassiliev, tá? Estudou a telepatia no Instituto do Cérebro, em Moscou, e ele fez lá na Universidade de Leningrado cabines blindadas, onde ele colocava pessoas em cabines blindadas a uma distância de 25 metros até 1.700 quilômetros, e as pessoas faziam essas comunicações com grande número de acertos. O que prova o quê? O que prova quando você tem uma pessoa a 1.700 quilômetros numa cabine blindada, que a matéria do pensamento é uma matéria diferente da matéria que a gente está acostumado na Terra. Ela tem uma outra matéria. Ela ultrapassa essa cabine blindada, chegando até a mente do outro, lá a uma distância de 25 metros, de 1.700 quilômetros, enfim, dentro dessas cabines. Foi um trabalho feito pelo Vassiliev e na Universidade de Leningrado, e com um grande resultado, um resultado positivo. E é assim que funciona a telepatia. A gente tem também a emancipação da alma, uma outra forma de emancipação da alma, que é o sonambulismo. Num estado, à noite, por exemplo, quando a gente está dormindo, nosso espírito sai do corpo e a gente tem o sonambulismo. A gente tem o estado sonambúlico. O espírito sai do corpo, ele deixa de exercer a função, as funções, o nosso corpo deixa de exercer algumas funções, ele passa a ficar num estado cataléptico, num estado de catalepsia, onde nós temos a comunicação, nós estamos ligados ao corpo, mas o nosso espírito alcança outros lugares, ele sai para outros lugares. Ele pode também ser esse sonambulismo, ele pode ser influenciado por um espírito também, numa forma mista de anímica espirítica, de fenômeno anímico espirítico. Ele pode sair, ele pode fazer ele pode sair comandado por um hipnotismo, mesmo no hipnotismo, que foi o caso do Marquês de Pesseguir com o pastor Vitor, onde ocorre, o que ele faz, o Marquês de Pesseguir, ele era contemporâneo de Mesmer e estudioso de Mesmer, lá da mesma época do Mesmer, e ele faz um trabalho de sonambulismo com esse pastor Vitor, e ele mostra para o pastor Vitor que ele dá ordens, a pessoa entra num estado alterado de consciência, ele fazia o pastor entrar num estado alterado de consciência e dava comandos para o pastor, e o pastor obedecia a esses comandos. Pode ser, um espírito pode fazer isso com a gente também. A gente pode obedecer comandos no estado sonambúlico, a gente pode receber esses comandos de um espírito também, e aí é um fenômeno misto. Então a gente tem essa definição de sonambulismo também, e vale a pena a gente pegar o livro, porque nós estamos passando aqui por alguns casos, mas estão catalogados no livro, no Dom da Mediunidade, estão catalogados outros casos. Vale a pena a gente pegar e estudar, porque o Kardec ele tem uma definição de sonambulismo, uma definição própria no Livro dos Médiuns. Ele traz uma definição, ele explica lá no Livro dos Médiuns a questão do sonambulismo, que não é uma questão muito fácil para a gente. Mas ele explica, o livro, ao Dom da Mediunidade, a doutora Marlene faz um apanhado das definições de Kardec e mostra toda essa questão do sonambulismo, porque é praticamente como se a gente estivesse num estado de morte, como se a gente alcançasse um estado, como se a gente estivesse num estado de morte, como se a gente estivesse desencarnando, só que estamos ligados ao corpo. A gente tem mais para frente também, na emancipação da alma ainda a dupla vista, que é onde você enxerga não mais com os olhos dos sentidos, os olhos da carne, vamos dizer assim, porque na verdade está envolvido o nosso cérebro também, na nossa visão, mas você passa a enxergar com os olhos do espírito, você passa a enxergar quando o seu espírito, quando
a sua força anímica está dissociada, os chakras estão dissociados, você passa a ter uma percepção maior, conforme nós aprendemos. O perispírito como um todo passa a entender o que acontece, passa a ter uma visão ampliada. Você tem uma visão ampliada, você tem sentidos ampliados por todo o perispírito, não estão mais localizados nos olhos. Então, ainda que de olhos fechados, um exemplo, ainda que de olhos fechados, você passa a enxergar, ter uma outra visão do mundo espiritual. Você pode chegar até um outro local, se você, como a gente teve o exemplo do Swedenborg, que o que aconteceu com ele? Ele passou a enxergar a casa dele pegando fogo e passou a falar, como se comunicar, e falava: olha, a minha casa está pegando fogo, o fogo está chegando perto, a minha casa está pegando fogo, porque ela não chegou a pegar fogo, mas o fogo está chegando perto da minha casa, o fogo está chegando perto da minha casa, o fogo está chegando perto da minha casa. O que ele faz? Ele vai... O ectoplasma, há uma exteriorização da sensibilidade, ele vai até o local, ele enxerga o que está acontecendo e ali ele transmite para as pessoas o que a gente chama de dupla vista. Você tem uma dupla vista rudimentar ou desenvolvida de acordo com o desenvolvimento desse fenômeno mediúnico que você traz, de acordo com aquilo que você traz, muito provavelmente do que o seu perispírito foi tratado no mundo espiritual, vamos dizer assim, para poder você ter essa visão. E aí você vai desenvolvendo, e nas escolas de educação mediúnica, obviamente você vai desenvolvendo esse tipo de mediunidade, vai se especializando. Se você tem esse tipo de mediunidade, você vai se especializando, como diz Sócrates, lá no livro dos médiuns, que nós já estudamos lá, a especialização da mediunidade. A gente tem também a experiência fora do corpo, ou desdobramento, e aí eu gostaria de fazer um parênteses para o caso do livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente tem a saída antes de entrar no caso dos domínios da mediunidade, nós vamos fazer o seguinte: existe uma experiência fora do corpo, ou desdobramento. Você tem a saída da alma, da alma para fora do corpo, do espírito encarnado para fora do corpo, e você tem consciente ou inconsciente, e a gente tem um exemplo que deve ser lido, porque é outro clássico dentro do espiritismo, é o caso do Antônio Castro nos Domínios da Mediunidade. É um caso que você precisa pegar ali nos Domínios da Mediunidade, procurar onde está, eu não me lembro o capítulo, procurar o capítulo onde está o caso do Antônio Castro, e você vai ter um número enorme de conceitos ali dentro, mas um número enorme. Quando o André Luiz, juntamente com o Aulus e o Hilário Silva, estão ali, o André Luiz e o Hilário Silva estão sendo orientados pelo Aulus, e eles vão a uma sala de desenvolvimento mediúnico, eles vão a uma sala de educação mediúnica, e lá eles encontram esse médium Antônio Castro. O que tem esse médium Antônio Castro? Ele realiza um desdobramento, só que ele tem tanta facilidade para o desdobramento que é um caso para ser estudado. Ele é um moço, frequentador assíduo do grupo espírita, ele vai àquele grupo espírita assiduamente, participa do trabalho mediúnico, só que ele é infantil na mediunidade dele. Ele tem uma certa infantilidade na mediunidade dele. Então, ele desdobra de uma maneira tão fácil que ele age como uma criança no mundo espiritual. Então, o que o Aulus explica para o André Luiz? Ele fala, ali naquele momento, eles fazem ele voltar para o corpo, há uma exteriorização de ectoplasma. Se ele levar tudo que ele sai para fora do corpo, se ele levar todo o ectoplasma, ele pode morrer ali, porque ele precisa daquele fluido vital, ele precisa do duplo etérico ali, ele precisa de uma parte para continuar a vida dele, para o corpo continuar vivendo ali, e ele fazer o desdobramento. Existe a questão da exteriorização da sensibilidade. Ele aparece aquela neblina, não é neblina que ele usa a expressão, eu não me lembro agora como é o nome da expressão, mas aquela fumaça esbranquiçada
que é o ectoplasma exteriorizando aquela fumaça esbranquiçada, aquela coisa esbranquiçada que sai do peito dele. Ora ele aparece num fenômeno alaranjado, azul alaranjado, ele aparece do lado do corpo dele num fenômeno azul alaranjado, ele parece metade azul, metade laranja, e ele se comunica daquela forma que ele sai. É um trabalho ali que eles fazem com o Antônio Castro, muito bonito. É um capítulo, é uma pérola da questão da mediunidade, do fenômeno anímico. Vale a pena a gente ler, porque o Antônio Castro e o Aulus, ele dá uma aula sobre o fenômeno anímico, e ele mostra para o André Luiz a importância desse fenômeno e como ele acontece. E aí o Antônio Castro, ele se encontra com um dirigente do grupo espírita, e esse dirigente, ele conversa com esse dirigente e transmite para as pessoas que estão na sala as palavras do dirigente. É uma comunicação mista, porque há um fenômeno espirítico também, porque há o espírito do dirigente, mas o fenômeno anímico, ele é todo explicado pelo Aulus ali. Ele dá um certo trabalho até para os mentores, e dá um certo trabalho ali, por conta daquele, ele não conhece muito bem o que acontece com ele, mas é tão ostensiva a mediunidade dele que acontece o quê? Ele sai do corpo, ele se desdobra de uma forma tão fácil ali, e é um capítulo belíssimo de conhecimento em torno do fenômeno anímico. Vale a pena a gente ler. Eu dei uma pincelada aí, mas ele se comunica, ele sai, ele muda, o André Luiz e o Hilário e o Aulus, eles passam a ver o corpo dele em duas formas, um fantasma que está do lado do corpo, enfim, tem todo um histórico. Esse capítulo vale a pena a gente ler. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade, o caso do médium Antônio Castro. A gente tem mais para frente também a experiência fora do corpo, os avisos no limiar da morte, que foi estudado bastante por Bosano. Ele estudou muito esses casos dos avisos no limiar da morte, aonde ele tem esse tipo a pessoa vai dar um aviso. Ela está desencarnando e ela dá um aviso, ela sai. Então, tem o caso também nos domínios da mediunidade, da Elisa, aonde ela sai, a irmã da Elisa, a Elisa sai para se despedir da irmã que está ali que a Elisa vai desencarnar, e ela sai e vai se despedir da irmã dela, da Matilde. Então o que ela faz? Ela vai até a Matilde, ela sai, sai do corpo dela, o espírito dela sai e vai até a irmã. Quando ela chega lá na irmã, a Matilde está dormindo. E ela não consegue, ela fica Matilde, 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 mas a Matilde não acorda. E a Matilde está dormindo, então o que ela faz? Ela usa o ectoplasma e ela bate na cama, e a Matilde acorda e ela fala: a Elisa está desencarnando. Ela vai até a Matilde para se despedir, e ela entende, e a Matilde entende, embora ela não enxergue exatamente a Elisa, mas ela sabe que está acontecendo o desencarne da Elisa. Como eu falei, se a gente pegar na obra do Bosano, a gente vai ver um estudo, um grande estudo sobre avisos no limiar da morte, que também a gente pode encontrar nos livros lá, é o caso da Elisa e da Matilde. A gente tem também, mais para frente, a bicorporeidade, que aí são casos específicos, como por exemplo o Santo Antônio, que foi de Pádua até Lisboa para o julgamento do pai dele, que se exteriorizou, que saiu o espírito do corpo, exteriorizou a sensibilidade, os chakras se dissociaram, houve a formação do ectoplasma, e ele usou esse ectoplasma para se materializar em Lisboa.
Então, é uma bicorporeidade. Por quê? Porque você vê a pessoa em dois lugares diferentes. Ela se materializa no outro lugar. Ela não vai como espírito até outro lugar, mas ela se materializa. Como, por exemplo, se a gente visse alguém que não está aqui na sala e essa pessoa materializasse, saísse do corpo e materializasse aqui, utilizasse o ectoplasma para se materializar. E aí o que ele faz? No caso do Santo Antônio de Pádua, e tem outros que estão catalogados, estão colocados aqui no livro, são vários. Mas a gente escolheu para um caso aqui bastante típico de bicorporeidade, que é o caso do Eurípides Barçanufo, do professor Eurípides Barçanufo, que está no livro Eurípides, o Homem e a Missão, que também é um livro que vale ser lido pela beleza da vida do professor Eurípides Barçanufo, do grande educador que ele foi, e dos fenômenos que ele teve, dos fenômenos que foram presenciados pelos alunos e pelas pessoas de Sacramento, e ele sai do corpo dele, ele vai até os campos de batalha na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, ele vai e se alista ele deixa os alunos na sala de aula, ele vai atender, lá ele se alista como enfermeiro da Cruz Vermelha, e ali ele ajuda na guerra como enfermeiro, enfim, e depois ele volta e conta para os alunos o que está acontecendo. Ele era professor do Colégio Allan Kardec. Existe também o contato que ele teve com seu protetor, São Vicente de Paulo, que era o seu guia e protetor. O mentor dele era São Vicente de Paulo. Ele tem um encontro com o protetor e ele fica sabendo do desencarne dele em 1918. Mas o interessante é que ele não foi assim, uma vez que aconteceu, que ele saiu, que ele foi visto, esse fenômeno de bicorporeidade aconteceu com Eurípides Barçanufo. Não, foram várias vezes. Ele fez parto, ele fez uma série nesse fenômeno de bicorporeidade, ele fez uma série de trabalhos fora do corpo. Ele ficava ali e o corpo e se desdobrava e o corpo dele aparecia num outro lugar, realizava algumas coisas que ele precisava fazer, e depois ele voltava e dava o testemunho dele, vamos dizer assim, para os alunos ou para aqueles que estavam perto. Eu tomei a liberdade, é um slide com um texto minúsculo, não se faz esse tipo de coisa. Colocar um texto minúsculo desses, eu tomei a liberdade de colocar um trecho do livro, onde ele mesmo, Eurípides mesmo, fala ali. Porque para a gente entender a grandeza do trabalho que era feito. Ele diz assim, lá no livro: prestem atenção, acabo de fazer um parto difícil, ele diz. Um parto difícil numa residência atrás da Igreja do Rosário. O marido não sabe que a criança já nasceu e está a caminho daqui para solicitar ajuda. Quer dizer, enquanto o marido estava indo para lá, ele já tinha feito parto. E é como aquela história que a gente fala assim, enquanto ele vinha com a farinha, ele já estava indo com a polenta. Ele já estava com a polenta pronta. Então ele diz assim: o marido não sabe que a criança já nasceu e está a caminho daqui para solicitar ajuda. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar de pé. Muito provavelmente ele estava falando para os alunos, que antigamente a gente ficava em pé. Não, agora já não acontece mais isso, mas os senhores devem ficar em pé, ficar de pé para o cumprimentarem. E o homem entrou logo em seguida, muito aflito, de roupa de montaria, chapéu, pedindo a Eurípides que fosse até sua residência com urgência para fazer o parto, pois sua mulher estava muito mal e a parteira não estava conseguindo resolver o caso. Acalme-se, respondeu o médium sorrindo. Já fiz o parto há 5 minutos atrás. Não é possível, disse o homem. Há 5 minutos eu o teria visto no caminho. O Senhor não me viu porque eu fui em espírito, mas eu vi o Senhor, respondeu Eurípides, e pode voltar para sua casa sossegado. A menina que nasceu é linda e forte. O homem, porém, duvidou e só saiu
dali com Eurípides junto. Chegando a casa, se deparou com a esposa que segurava no leito a filhinha. A parturiente, ao ver o médium, exclamou: "O senhor não precisava vir de novo, senhor Eurípides. Eu e o bebê estamos passando muito bem." Em várias ocasiões, este médium pôde ser visto simultaneamente em 2 lugares. Eu acho que cabe colocar um depoimento dele, do próprio Eurípides, nessa aula, que é um fenômeno de bicorporeidade, um fenômeno muito interessante, contado por ele mesmo, na simplicidade dele mesmo, mas um espírito de alta hierarquia, para fazer esse tipo fazer esse tipo de trabalho, né? Aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente tem também aí no final um outro caso de bicorporeidade, onde um navio estava, o fato foi descrito por Aksakov, e ele numa publicação Aparições Místicas, um navio encalhou, num navio que ia de Quebec para Liverpool, encalhou, e as pessoas estavam passando um apuro danado lá, podia morrer todo mundo naquele navio encalhado no gelo. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: uma das pessoas que estava dentro do navio encalhado se desdobrou e foi até um outro navio que estava indo numa outra direção, e foi lá na cabine do comandante e escreveu lá no papel: navegue para o noroeste, E aí, o que aconteceu? O navio, o comandante, um marinheiro que estava lá, viu essa pessoa na cabine do comandante, essa pessoa escrevendo. Ele, a princípio, achou que era o comandante, mas depois ele viu que não era, e aí, de repente, essa pessoa sumiu. Ele chamou o comandante, foi até lá, chamou o comandante e falou: "Olha, tinha uma pessoa na sua cabine, e assim, o comandante viu o comando lá, o pedido lá, o escrito lá, navega para o noroeste", e ele fez o comandante, o que fez o comandante? Levou esse navio até foi para o noroeste e viu o navio encalhado, salvou as pessoas lá. Eu estou falando assim, mas eu não lembro exatamente de todos os nomes, de todos os roteiros do navio. Ele está descrito no livro da doutora Marlene, O Dom da Mediunidade, como outros casos de bicorporeidade. Não só esses casos que foram colocados aqui de bicorporeidade, mas nós temos outros casos, diversos casos de bicorporeidade, onde a pessoa é vista num lugar e é vista num outro lugar também, ela se materializa no outro lugar para ajudar, para fazer um trabalho. Alguns santos que fizeram esse tipo de desdobramento e apareceram em outros lugares, médiuns que fazem esse tipo de desdobramento e aparecem em outros lugares, obviamente que sempre com o intuito de trazer algum benefício para uma população, mostrar que existe, mostrar a questão da mediunidade, mostrar o quanto é importante a gente entender que a gente tem uma mediunidade que pode ser colocada a serviço da população, que pode ser colocada a serviço do próximo, e que pode acontecer, obviamente, com qualquer um de nós, mas ela acontece com quem tem a facilidade. E essa facilidade vem é mental, é uma facilidade, isso vem de uma bicorporeidade, e alguns dos fenômenos anímicos acontecem é um fenômeno mental. O médium consegue se desdobrar, ele consegue fazer esse tipo de trabalho, ele consegue se desdobrar, ele consegue
e em alguns outros lugares consegue aparecer. Bem, a gente tem aí esses casos. Esses casos estão no livro, a gente pode pegar, estudar, devem ser estudados. Tem um livro nos domínios da mediunidade, onde nós vamos estudar o caso do Antônio Olímpio, que é um clássico, e o caso da senhora, e aí nós vamos, da senhora lá na sala de desenvolvimento mediúnico, onde ela dá a comunicação, e nós vamos observar ao longo do livro, e ao longo aqui do livro O Dom da Mediunidade, nós vamos ver outros casos. A gente faz uma apresentação dos casos, conta como acontece, lembra como acontece o fenômeno mediúnico, como acontece o fenômeno anímico, mas tem uma dificuldade para poder... tem uma dificuldade, e o tempo, a questão do tempo, não dá para a gente poder fazer toda a apresentação de todos os casos. Nós temos essa, inclusive a limitação do tempo também, mas faz com que é preciso que a gente tenha um estudo, é preciso que a gente pegue o livro e leia os casos e entenda, para poder entender o fenômeno anímico. Rodrigo, vou interromper um pouquinho, pode ser? Pode falar. Eu tenho um senhor que está internado com câncer, o estado dele é grave. E na semana passada, o meu genro sonhou de quarta para quinta, que encontrou com ele, viu ele com roupa do hospital, e na sexta-feira nós fomos visitá-lo. O vizinho estava ao lado, quando o paciente está consciente, estava pelo menos, ele falou, não, mas você me visitou ontem. E meu cunhado, o meu genro, havia no sonho visto ele com roupa do hospital e tudo, e ele falou, não, mas você me visitou ontem, veio hoje de novo? Então, são casos onde acontecem, as pessoas, elas às vezes não se dão conta desses casos, das coisas que acontecem com elas. Às vezes, eu estava ao lado, quando ele falou, no momento do sono, ele fez a visita às vezes não, com certeza no momento do sono ele fez a visita e lembrou alguma coisa, ficou algum resquício, alguma lembrança da visita que ele havia feito para o doente. Alguém gostaria de fazer? E detalhe, o meu genro não tem muita aproximação com ele. Poucas vezes ele chegou a vê-lo, A gente não tem, a gente não pode avaliar num momento desses o que o seu cunhado, por exemplo, pode ter ido também levar algum benefício para ele em termos de passe, ou enfim, algum tratamento que precisava do fluido vital, do ectoplasma, enfim, do seu cunhado. A gente não pode avaliar se o espírito... Por isso que é importante ler a obra do André Luiz, porque na obra do André Luiz nós estamos vendo daqui, o da Terra, agora, o caso do seu cunhado, o paciente falou, etc, etc. Se a gente tivesse um espírito aqui, se um espírito aparecesse, se materializasse aqui, ou no momento da sala de desenvolvimento mediúnico, ou alguém escrevesse, ou alguém desse uma comunicação, ia dizer, do ponto de vista espiritual aconteceu isso, foi isso. Ele se desdobrou, ou ele, num estado sonambúlico, ele foi até o paciente, ele precisava do fluido vital, enfim. A gente não sabe o que aconteceu, mas pode acontecer, exatamente. Por isso é importante ler a obra do André Luiz, porque o André Luiz ele dá essa visão do mundo espiritual para o mundo, para a Terra. E na Terra a gente... São leigos ainda. Na Terra a gente não sabe realmente, porque a gente não enxerga. A nossa sensibilidade é ainda uma sensibilidade que está dentro do corpo. Ainda pode ser que a gente com o tempo tenha uma exteriorização dessa sensibilidade também e possa enxergar com essa dupla vista, enxergar com esse olho, ter essa sensibilidade total do perispírito para poder entender, para poder explicar. Mas a gente caminha, a gente está encaminhando para isso, exatamente. A gente estuda, trabalha e caminha para isso. Isso é fato, isso é realidade. Aldir, Oi. quando o Eurípides Passarulo estava participando dessa guerra, ele estava trabalhando e ele levava uma vida normal? Não, ele ficava ali, ele ficava por alguns minutos sentado na escrivaninha, que está no livro. Ele sentava na escrivaninha, ficava por alguns minutos sentado,
Ele ia até o campo de batalha, ajudava, trabalhava, enfim, punha os alunos lá para fazer prova, para fazer algum estudo, ou para os alunos fazerem alguma lição. Os alunos ficavam entretidos com o trabalho deles lá, como alunos, e o Eurípides sentava na cadeira dele e ali ele se desdobrava. E aí ele ia lá, trabalhava, e quando ele voltava ele contava para os alunos, olha, a guerra está acontecendo assim, assim, assado, está acontecendo, aconteceu isso, porque eu estive lá e fui como enfermeiro da Cruz Vermelha. Era assim que funcionava. Ele não ficava ativo aqui e ativo lá. Ele ficava ali parado. E aí, isso no caso da guerra e obviamente nos outros casos também. Ele ficava ali parado, mas ele se desdobrava e ia resolver o problema lá, ia ajudar como enfermeiro lá na guerra, lá se alistando na Cruz Vermelha. Alguém quer fazer mais algum outro comentário? Se não, acho que ou alguma pergunta, se eu souber responder, se eu não souber, a gente vai atrás da doutora Marlene, a doutora Marlene responde, eu passo, espero que logo ela esteja aqui com a gente. Senão a gente pode passar para outra parte dos trabalhos.